programa É Direito. Bom dia! No programa É Direito de hoje nós vamos iniciar o quadro Eu Acadêmico, que tem por objetivo conversar com o estudante de Direito, com três perspectivas muito importantes. A primeira é por que ele fez a opção por esse curso? A segunda é que dificuldade o acadêmico vai encontrar no decorrer da sua graduação? E a última é qual área do mercado ele vai querer atuar. Para tanto, nós vamos conversar com a estudante Thaísa Almeida, que é acadêmica de Direito, e vai conversar um pouco conosco a respeito desses três objetivos. Por que você fez essa opção pelo curso de Direito, uma vez que muitas das vezes os nossos pais querem influenciar a gente a uma graduação que não seja aquela que nós fizemos a opção? Bom dia a todos. Então, primeiramente, a escolha do curso foi realmente minha. É um curso pelo qual eu venho me preparando desde o segundo ano do ensino médio. Em relação à família, realmente influencia, porque a minha família gostaria que eu seguisse a carreira de medicina. E eu escolhi o curso de Direito. Então, primeiramente, a ideia foi minha. Após isso, eu tive que convencer a minha família a dar o apoio necessário para que eu conseguisse seguir o curso. Mas isso demorou muito, teve muitas barreiras ou tua família aceitou? Assim, como eu falei de início, eu vinha estudando para esse curso, porque era um curso que eu realmente tinha aptidão. Então, quando a minha família conseguiu visualizar essa aptidão em mim, eles perceberam que não, a gente tem que dar o apoio necessário para ela, porque esse é o curso que ela vai conseguir se realizar. E na medicina eu realmente não tinha aptidão, apesar de tentar, gostar da profissão. Então, não digo que demorou, mas eu digo que ao ver essa aptidão em mim, eles aceitaram. Isso é importante porque, de uma certa forma, Thaísa, quando a gente faz uma opção profissional, ela passa a ser para a vida toda. Né? Não terá mais outra opção, só se você terminar essa graduação e querer fazer outra graduação, mas é para a vida toda. Mas, Thaísa, para o estudante de Direito que está nos assistindo agora, geralmente se tem muita dificuldade ao longo do curso, né? Por exemplo, você está no quarto período do curso. Quando você entrou na graduação do Direito, você teve alguma dificuldade? Ou por você já ter interesse em querer fazer esse curso, você já levou de pronto, já assim, poxa, é aqui mesmo que eu estou e eu não vou ter nenhum tipo de dificuldades em fazer essa graduação? Como foi quando você chegou na sala de aula para iniciar o seu primeiro dia de aula com seus novos amigos? Era aquilo mesmo? Você se encontrou de fato, de verdade, nesse curso? Eu posso lhe dizer que sim, eu me encontrei no curso que eu realmente quero, mas assim, dizer que foi fácil, não foi, porque quando a gente entra no curso, a gente pensa que vai ser uma coisa tranquila, vamos estudar, fazer nossas provas, vai dando tudo certo, mas não. O curso requer um estudo muito avançado, é uma graduação, não é mais um ensino médio, então eu creio que todos os estudantes eles vão passar por esse baque de início, porque é um estudo realmente avançado, são professores graduados, mestres, pós-graduados, então a gente tem até doutores, né? Isso, inclusive. Então a gente tem que se adequar a esse novo meio, a essa nova realidade. Então o primeiro período é realmente muito difícil, mas no decorrer a gente se adapta à nossa programação de estudo. Uma coisa importante, você falou a palavra mágica, programação de estudo. Ser estudante de qualquer graduação, e eu vou falar em especial de Direito, você tem que ter de fato uma programação de estudo. Quantas horas por dia você acaba se dedicando, Thaísa, ao estudo do Direito? Assim que eu comecei o curso, eu conseguia me dedicar até 5 horas por dia. Né? Consegui me organizar dessa forma e não era tão difícil. Hoje, como já estou numa fase mais avançada e eu já faço estágio nessa área, o tempo encurtou. Então hoje eu só consigo me dedicar cerca de 2 a 3 horas por dia de estudo. Só que a gente acaba tendo que se adaptar todo o nosso dia para conseguir estudar ao máximo, para dar conta dessas disciplinas. Então, o ônibus se tornou um local de estudo, Sim. Não só mais a mesa de estudo em casa, né? E assim a gente vai se adaptando. Então, hoje o meu período é esse, cerca de 2 a 3 horas em casa, mas todo lugar é um local de leitura. Porque tem muitos estudantes, né, Thaísa, que é igual a você, por exemplo,
que já está agora ainda na faculdade, mas já buscou um estágio, já buscou algo para fazer na área do direito, mas tem estudantes que trabalham também, né? E conciliar essa agenda de trabalho, ida para casa, ônibus, eu acho que, de uma certa forma, você tem que aproveitar todos os tempos livres que você encontra. E essa de ler no ônibus, estudar no ônibus, é um tempo livre, por exemplo, que o estudante acaba encontrando, né? Para que ele possa, de uma certa forma, dar conta das tarefas do curso, né? E um outro aspecto também, Thaís, que eu queria te perguntar, porque geralmente muitos estudantes esperam terminar a graduação para entrar no mercado de trabalho. Estudante que faz os 10 períodos, os 5 anos do curso e no final não se sente preparada para atuar na área. Então eu digo, não, eu quero chegar na metade do meu curso pelo menos já tendo uma visão mais ampla do que eu vou querer seguir. Só que para isso eu preciso conhecer as áreas, o direito é muito amplo. Tem pessoas que vão querer o ramo da advocacia, tem pessoas que vão querer a magistratura. E isso é muito difícil decidir logo no começo, mas ao terminar você já tem que ter uma direção. Então, buscando esse direcionamento, eu decidi, não, eu vou buscar um estágio antes do obrigatório da faculdade, para que eu conheça essas áreas e possa decidir firmemente o que eu realmente vou querer seguir. Isso é importantíssimo, porque quando você se define ainda um pouco mais cedo, você ganha muito tempo com isso. Primeiro porque você já passa a ser conhecido perante ao mundo, né, do operador do direito. Né? As pessoas que estão todos os dias no fórum, nos seus escritórios trabalhando, você já passa a ser conhecido. Isso facilita bastante a vida do profissional do direito. Por quê? Porque quando ele gradua, ele não vai mais apenas esperar pela prova da OAB, fazer a prova. Programa É Direito. Programa É Direito. E queria saber de você, Thaís, por exemplo, se nesse estágio você pode encontrar até facilidade para, quando for fazer a prova da ordem, não ter muita dificuldade para fazer a prova, né? Uma vez que a prova da ordem, ela te pede tudo do universo do direito, né? Sim, eu creio que encontra sim uma facilidade e pensando nisso, eu resolvi estudar melhor cada área. E por sorte, no escritório onde eu faço o estágio, eu tive a opção de visualizar tanto o direito civil, quanto o direito penal, o trabalhista e o previdenciário. Então, eu pude escolher bem qual área eu realmente ia querer seguir, como eu falei no começo. Sim. Então, eu me identifiquei mais com a área trabalhista e previdenciária. Então, hoje eu posso te dizer que eu tenho certeza de qual vai ser a minha opção na segunda fase da OAB, para fazer a prova escrita. Então, mas eu consegui tomar essa decisão vendo todas essas perspectivas. Porque também estava no campo todos os dias, né? Isso. Porque assim, isso é importante, que não só a academia, não só as aulas teóricas, elas é importante sim para a graduação do estudante, mas é importante também que o estudante ele tenha o contato, né, com as áreas afins do direito, para que ele possa linkar, inclusive, o ensinamento da academia com a prática, porque direito também, Thaís, né? E nossos telespectadores, é a prática, né? Como toda e qualquer formação que você tenha, seja ela técnica ou acadêmica, ela tem que ter a prática. E a gente só vai conhecer a prática no direito já nos períodos mais lá para o sexto, né? Nos períodos mais avançados do curso, que a gente vai ter os estágios. E uma outra coisa que é importante, Thaís, como você está no quarto período, ainda não chegou ainda lá nesse estágio mais avançado, as faculdades, muitas das vezes, elas acabam, né, direcionando o estudante
Por exemplo, o estudante ele não faz a opção pelo estágio que ele quer, né? Às vezes a faculdade orienta ele para ir para determinada área estagiar, porque é uma área, por exemplo, que a universidade acha que vai ser importante para o aluno naquele momento. Por exemplo, quem se gradua na área de licenciatura vai estagiar numa escola, né? Quem se gradua no direito, ele não tem uma escola para estagiar. Ele tem várias áreas do direito para ele poder estagiar em uma área específica, né? Nesse caso, eu vejo que para você já tem uma facilidade, né? Por exemplo, você já vai querer estagiar naquela área que você já vem se desenvolvendo ao longo desse tempo, né? Você tem quanto tempo hoje nesse escritório trabalhando, Thaís, como estagiária? Então, eu estagiando lá, Isso. eu fico durante 5 horas seguidas. Durante essas 5 horas eu... O que você faz, por exemplo, nessas 5 horas seguidas de estágio? Então, Qual é a sua rotina, na verdade? eu tenho realmente a vivência da prática do que é o direito. Eu participo tanto da elaboração de peças, quanto eu olho movimentações processuais. Eu tenho um contato direto com os clientes desse escritório, onde eu posso estar ouvindo as suas histórias, os seus casos. Então, quando eu avalio uma peça, eu lembro da história daquele cliente, então eu sei por onde eu vou começar a estudar. Então, não se torna uma coisa maçante de uma aula de sala de aula, é realmente a prática daquilo. E em relação ao que você falou do estágio obrigatório da faculdade, Sim. onde eles te direcionam. Na faculdade, pelo que eu já vi na minha grade curricular, sim, em cada período eles te direcionam a uma área. Só que nós sabemos que na faculdade, esse período de estágio ele se torna muito curto para você ver tantas coisas e você não consegue acompanhar muitas vezes os casos que você olha no escritório escola até o final. Coisa que no estágio onde eu busquei, eu consigo acompanhar os processos até o final. Então, eu posso dizer que eu tenho essa visão mais ampla do que a faculdade oferece. Você tocou em um ponto que eu considero também muito interessante. Primeiro os processos, né? Porque o estudante do direito, ou na verdade a pessoa graduada, ele vai ter que lidar muito com processos, fazer petição, uma série de aspectos. E aí a gente tem um problema em alguns casos, que inclusive eu vi na internet esses dias, um espaço lá, um site só para você, modelo de petições, né? Ou seja, isso é muito arriscado para o estudante do direito, porque se ele pega o modelo de petições, ele pode até peticionar algo errado, quando na verdade a petição nasce de uma demanda que o cliente, por exemplo, acabou, um litígio, por exemplo, do cliente, que você vai ter que saber aquilo e fazer a tal petição, né? O que você acha desse site de internet que tem modelo de petição? Qual a sua opinião sobre isso, enquanto estudante de direito, enquanto acadêmica de direito? Então, esses modelos que a gente encontra na internet, os estudantes podem até dar uma olhada para ter uma base de como é a estrutura de uma petição. Mas eu tenho para mim que não pode ser usado para fazer uma ação de uma pessoa, uma petição, porque, como eu acabei de falar, tem que vivenciar, tem que escutar a história daquele cliente para que seja feita essa petição. Tem que ter uma causa específica. E nos modelos eles te dão basicamente a estrutura, uma história fictícia para que você tenha como base apenas para criar as suas. Inclusive na faculdade, alguns professores eles fazem esses treinamentos de peças justamente para que a gente crie nossas próprias ideias. Tem júri simulado na tua faculdade? Em que período, por exemplo, vocês passam a ter o júri simulado, que é para o estudante, de uma certa forma, começar a ter aquele contato mais direto com o direito, né? Então, eu acho que isso varia um pouco de faculdade, de instituição para instituição, porque na minha, até o momento, no 4º período, eu ainda não tive esse júri simulado, né? Realmente são as aulas, a didática e as provas. Não sei se até o final do curso eu vou ter esse contato. Se a gente tem esse júri simulado nas universidades, na academia, é muito importante para a gente também organizar a nossa dicção. E direito, eu acho que 2 nuances muito importantes. Primeiro,
é a dicção, né? E segundo, a interpretação das leis, porque se julga conforme a lei interpretada, né? No seu estágio, por exemplo, presenciou algum julgamento para que você pudesse olhar ali a articulação desses advogados atuando? Sim, eu já fui em várias audiências justamente para ter esse contato, tanto na área penal quanto trabalhista. As audiências, elas variam muito. Tem audiência que é de conciliação, tem outras que é de arbitragem. Então, essa variação a gente não vê dentro da sala de aula. Então, eu achei importante eu ter esse contato. Todos os processos que eu presencio lá e ajudo, de certa forma, na elaboração, eu gosto de estar presenciando, porque ali você está ouvindo algo superior e você vê, assim, na prática. Programa É Direito. Programa É Direito. Com isso, ele vai ficar um pouco assustado, porque como eu posso, por exemplo, que o advogado tem essa prerrogativa, né, de questionar até o próprio juiz, de arguir, na verdade, de forma lógica, muito clara, muito serena, arguir uma argumentação que o juiz ali está fazendo, isso para o acadêmico que não tem contato com isso, como você já teve contato, prepara muito a gente até para quando for atuar, não ficar nervoso, né? Já conhecer mais ou menos como é que funciona a vida no fórum, né? Porque existe ali uma vida no fórum, é acompanhar o processo, é participar de audiência. Inclusive estudantes que não têm essa vivência no fórum, né? Você já vivencia esse ambiente praticamente, né, Thaís? Sim, já frequento esse ambiente, como eu lhe falei, eu achei importante para acompanhar todas as fases do processo, porque às vezes também a gente se prende muito à peça principal, mas o processo não morre ali, ele tem as suas fases, ele tem seus recursos, ele tem um início, um meio e um fim. E muitas vezes o estudante ele não consegue acompanhar esse meio e fim. Então, na prática, a gente consegue acompanhar. Bom, Thaísa já nos falou aqui que ela vai querer, lógico, atuar ou militar no direito na área previdenciária, né, e trabalhista, não é isso, Thaís? Ela vai querer atuar nessas duas áreas do direito. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, o que é que você consegue ver nessas duas áreas assim que te chamou muita atenção? Né? Primeiro, o que me chamou mais a atenção é a demanda a essa área, então você vivencia muitas coisas diferentes. São duas áreas distintas, mas que te permitem um público bem grande. Por exemplo, a área trabalhista, todo mundo possui uma relação de trabalho. Então, isso se tornou muito interessante aos meus olhos. E a área previdenciária também porque, além de ser uma área que está em alta no momento, é tema de muitos debates, né? É uma área muito interessante, porque cada pessoa é um caso diferente e vai ser atingido de uma forma diferente pela Previdência. Então, essas anuâncias foi o que mais me chamou a atenção. Nós nos sentimos muito gratificados em ver uma acadêmica de direito, né, uma jovem acadêmica de direito, já com uma perspectiva bem ampla daquilo que ela está pensando na hora da sua graduação. Né? Porque graduar não é apenas você pegar o diploma, não é apenas você jogar aquele chapéu para o ar no dia da formatura, não é apenas participar daquela belíssima festa, mas graduar é você ter as condições para atuar no mercado, o seu diferencial nesse mercado. Porque a gente vai colocar depois esses números, todo ano se formam muitos profissionais do direito. Né? E o mercado, a tendência é ficar com os melhores. E só os melhores sobrevivem no mercado.
Então eu vejo que você está fazendo o caminho correto, estudando bastante, estagiando, aprendendo a vida cotidiana do direito para que você seja o diferencial no mercado. Sim, eu penso dessa forma e foi por isso que eu busquei o estágio um pouco antes do que a faculdade me ofereceria. Obrigado por você estar conosco aqui no nosso programa. Eu queria que você deixasse um recado para amigos que estão agora na academia, que estão estudando, para que ele não espere apenas se graduar. Que tipo de recado, por exemplo, você deixaria para o estudante que está hoje na academia igual a você? Então, nós sabemos que muitos não têm disponibilidade de começar um estágio tão cedo quanto eu, assim, na faculdade, mas eu vejo isso como algo realmente importante, porque, como é falado também muito pelos professores no início do curso, e algumas pessoas que nos dão orientação, é muito importante linkar essa teoria com a prática. Então, a forma da gente praticar o direito é vivenciando ele. Então, eu acredito que isso realmente seja importante, para que, ao terminar o curso, você esteja se sentindo firme e realmente preparado para atuar no mercado de trabalho. Queria agradecer a nossa entrevistada, porque é importante trazer estudantes para também conversar conosco, ele falar um pouco da sua experiência, de como é que ele vivencia a universidade, para que, de uma certa forma, ele desperte para ele entrar mais cedo no mercado. Quanto mais cedo você entrar no mercado, melhor vai ser para você se diferenciar. Como eu falei agora há pouco, o direito é uma área muito dinâmica, todos os dias as leis estão sendo alteradas, e para você que é estudante, né, é importante que você atue, né, ou entre cedo no mercado para que você possa se encontrar. E tivemos como nossa primeira entrevistada a Tássia Almeida. Eu queria que ela desse a palavra final dela para que a gente encerrasse nossa entrevista. Então, gostaria de agradecer ao programa por essa oportunidade de estar mostrando o lado do acadêmico de direito, a sua visão sobre todo o curso. Iniciamos um novo quadro no programa, que é o quadro Eu Acadêmico. A ideia é de trazer estudantes universitários que estão cursando a área do direito, para que ele possa falar para a gente um pouco da sua experiência enquanto estudante. E vamos continuar fazendo esse quadro, porque como o programa é voltado também para os estudantes, para o acadêmico e para a sociedade, vamos trazer pessoas do meio, né, que possa também dialogar conosco e falar um pouco das suas experiências no dia a dia. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. Esse é o programa Direito, que vai ao ar todo sábado. Programa É Direito.